Nós somos uma cidade que possui uma das melhores águas do país. A água de Londrina, eu acho que tem Campinas também, tem umas outras cidades. A qualidade da água é muito boa. Mas a grande maioria do nosso país bebe mal. Tem muita água contaminada, muita água poluída. E o que tem a ver a água com o nosso estudo? É que tem muita gente morrendo nesse mundo por água. Mas tem muito mais gente morrendo sem experiência real de salvação. Você dá água suja para a população beber é uma coisa terrível, é um crime, é hediondo de políticos inescrupulosos. Mas dar religião para as pessoas, enganando-as, é uma coisa muito mais séria. A religião tem sido culpada pela desinformação, pelo desconhecimento do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas acabam não crendo porque desconhecem. A ignorância pode ser resolvida pelo conhecimento. A incredulidade, só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque são esses dois pontos mais importantes: ignorância e incredulidade. O que impede? Porque a Bíblia diz: para que saibais. O saber é o primeiro ponto. E me creiais. Como é que eu posso crer no que eu não sei? Por isso que a proposta de Jesus foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho não é pregar religião. E essa nossa busca aqui, eu não sei qual é o programa, qual é o número, né, Zé? Você sabe? Programa daqui. 114. Né? Esse é o 116. 116, né? 116. Que a gente está aqui batendo, sem muita pressa, sem muita preocupação de repetir as mesmas coisas, porque a própria palavra de Deus nos diz: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros. Paulo dizendo que eu escreva as mesmas coisas, que repitamos as mesmas coisas. A gente tem ouvido alguns testemunhos pela internet de queridos dizendo: olha, tem sido muito oportuno esse trabalho de desconstrução, essas informações do que é o Evangelho, porque
eu estava preso, porque eu estava envolvido com tanta religiosidade, e Deus me tirou desta rede de prisão. E a gente sabe que essa caminhada, os frutos pertencem ao Senhor. Mas nós vamos continuar aqui labutando e como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos continuar nesta peregrinação de estar abrindo a palavra de Deus para a gente ver os caminhos da religião e a vereda do Evangelho que vem dirigida através da palavra pelo Espírito Santo. No capítulo 28 de Gênesis, nós já vimos aqui que Jacó, aos 87 anos, uma criança, ainda solteirão, teve que sair de casa porque havia uma pressão muito forte no seu lar, do seu irmão, que estava amagoado com todo aquele jogo que aconteceu, que já vimos isto, e ele foi para Padã Arã, que é um dos pontos de parada, tanto de vinda quanto de parada do povo de Israel. Lembra-se que Abraão estava em Ur, depois veio para Arã, de Arã ele veio para a terra prometida. E depois o povo de Israel, ele foi para a região de Ur, para Babilônia, e depois o povo de Judá foi para Arã, para a região. Então eles vão e voltam, que é um trabalho que Deus tinha com esse povo e as suas raízes. E ele foi para a casa do seu tio Labão para procurar uma esposa. Já vimos isso aqui, da importância desse relacionamento, não com as cananeias, e paramos um pouco naquela visão de Jacó. Jacó, cansado, dia de viagem bastante intenso, ele parou na região de Luz, uma cidade, cansado, e ele toma uma pedra. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e deitou ali para dormir. Esta pedra, ela tem uma conotação muito especial. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre esta realidade aqui. Vimos que naquele momento em que ele dormia, ele teve um sonho. E neste sonho, ele via uma escada que assentava-se sobre a terra e o topo dela atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui nós paramos um pouco para ver que se eles subiam e desciam, é que antes eles tinham descido. O movimento de que Jacó não estava sozinho, guardando que a Bíblia explica a Bíblia, e que os anjos foram dados para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação.
A missão dos anjos é uma missão de servir àqueles que hão de herdar a salvação. Então, significa que a graça já tinha baixado, já tinha descido. Lembrando-se sempre que o movimento de cima para baixo é o movimento do Evangelho. E o movimento de baixo para cima é o movimento da religião. A religião sempre quer ascender o homem à posição de Deus. O Evangelho faz Deus descer até o nível do homem. Todo movimento que nos tenta elevar é perigoso, porque ele nos ensoberbece, nos envaidece. Enquanto que o movimento que desce, ele sempre nos põe numa posição de humildade, perto da nossa origem. Qual é a nossa origem? Humus. Homem, humano, é o humus que ficou de pé. E humilde é o homem que volta à sua origem, que volta ao pó. Reconhece-se como pó. Então, estes anjos já estavam aqui, porque eles subiam e desciam numa espécie de serviço. E perto dele, perto de Jacó, estava o Senhor. Essa ideia perto é uma ideia muito interessante, porque o profeta Isaías diz assim: buscai o Senhor enquanto está perto. O Senhor só está perto quando Ele vem ao nosso encontro. Ele vem nos buscar. Ele vem nos chamar. E ele disse: eu sou o Senhor. Ele se revela no sonho. Estava ali perto dele e disse: eu sou o Senhor. Essa expressão aqui nós já vimos que é uma espécie de pleonasmo. Ele está dando aqui uma repetição, porque Senhor é Jeová, Jeová é eu sou. Ele estava dizendo: eu sou. Eu sou aquele que é, sempre, não será, nem foi. É o eu sou, permanente, o eterno, presente, que está se revelando a você. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa ideia de identificar: eu sou um Deus que tenho procurado pessoas. E aí nós vimos que ele disse: a terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para todas os quatro pontos cardeais: ocidente, oriente, norte e sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Isto tudo aponta para a pessoa de Jesus. Porque em Cristo todas as famílias da terra serão abençoadas. Eis que eu estou contigo. Esse Deus que é Ele que está conosco. Eu te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar à terra, porque te não desampararei, até cumprir tudo aquilo que te hei referido. Ou seja, há um Deus que tem palavra e cumpre o que Ele fala. Tudo aquilo que Deus fala a nós, nós podemos ter certeza de que Ele vai cumprir. Quando Jacó despertou do seu sono, na verdade ele disse: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Nós
Falamos um pouquinho aqui desta ideia de Deus localizado, que é uma ideia muito recorrente nas religiões, a gente dizer a casa de Deus, como se Deus tivesse um local para habitar. A Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime trono e também num coração quebrantado e contrito. Ele mora num palácio e num barraco. E ele tem muita preferência de morar nesse barraco, que sou eu. Ele quer comunhão com ele. E essa coisa me deixa muito assim, tremente. Como é que o Senhor me quer? E por que o Senhor me quer? E eu só posso encontrar uma razão. Porque eu te amo. Não é porque você é amável. Porque às vezes a gente tem achar que ele nos ama porque nós somos amáveis. E aí fica uma espécie de amor trocado. Não é por isso. E ele disse, é terrível este lugar. E este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Olha, isto aqui é muito, muito recorrente à pessoa de Cristo, que é a única porta que nos dá a entrada, a pastagem e a sair com liberdade. Agora, no verso 18, disse, tendo-se levantado Jacó, ele podia ter ficado deitado. Ele, quando estava deitado, descansando, ele estava tendo revelação. Quando ele se levantou, muito cedo, de madrugada, ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, e sobre ela, sobre cujo topo entornou azeite. Que coisa! Fazer do travesseiro um memorial. Fazer do descanso um monumento. Fazer do descanso um ritual. Ele, se tivesse continuado deitado, ele estaria recebendo do Senhor, mas ele agora quer corresponder. Deixa eu ver se eu acho esse poema. Não tinha pensado nele, mas eu vou ver se eu acho, se vocês me permitirem um instantinho. Estou achando não. Esse não. Ah, Jesus. É um poema do George Herbert sobre o amor. Achei. George Herbert é um PPP,
poeta, político e pregador, pastor. Ele viveu entre os anos de 1593 e 1633, morreu com 40 anos de peste bubônica. Quando ele estava na cama, já para morrer, um amigo dele que foi visitá-lo e disse: eu tenho uns poemas, se você achar que merece ser publicados depois da minha morte, você publica. E esse amigo publicou os poemas dele, que são muito... É tradução. No inglês ele tem um sentido muito mais interessante, mas ele diz assim: o amor me acolheu, mas minha alma retrocedeu culpada de pó e de pecado. O amor me acolheu, mas minha alma retrocede. Por quê? Porque eu tenho culpa de pó, de chão, de ser finito e de pecado, de ser rebelde, de ser incrédulo. Mas, claro e evidente, o amor, vendo-me hesitar desde o primeiro passo, aproximou-se de mim com doçura, perguntando-me se alguma coisa me faltava. Ser um convidado, respondi, digno de estar aqui. A gente sempre quer se achar digno, importante. O que te falta? Ser um convidado digno de estar aqui. O amor disse: tu és o meu convidado. Eu, mau, ingrato, oh, meu amado, não posso olhar para ti. O amor me tomou pela mão e sorrindo respondeu: quem fez esses olhos, senão eu? É verdade, Senhor, mas eu os manchei. Que a minha vergonha vá para onde merece. E não sabes, disse o amor, quem foi que assumiu a crítica toda sobre si? Meu amado, agora te servirei. É necessário que te sentes, disse o amor, e saborei minha comida. Então, sentei e comi. Vamos pegar um pouquinho aqui, vamos trocar o amor por Cristo. Porque Cristo, Ele é a encarnação do amor. Jesus Cristo é a encarnação do amor. Então, Jesus Cristo me acolheu, mas minha alma retrocedeu culpada de pó e pecado. Porque nós vivemos num mundo do merecimento. Se você faz alguma coisa boa para mim, eu vou tentar recompensar você. Isso é pelo menos elegante. Isso faz parte da boa etiqueta. Como é que eu vou ser grosseiro? O amor me acolhe, mas como eu sou culpado, eu sou sórdido, eu fujo. Mas, onisciente, Cristo Jesus, vendo-me hesitar desde o meu primeiro passo, aproxima-se de mim, ou aproximou-se de mim, com doçura, perguntando-me
se alguma coisa me faltava. Ser um convidado, respondi, digno de estar aqui. Jesus Cristo disse: tu és o meu convidado. Eu, mau, ingrato? Ah, meu amado, não posso olhar para ti. Jesus Cristo me tomou pela mão e, sorrindo, respondeu: quem fez esses teus olhos senão eu? É verdade, Senhor Jesus, mas eu os manchei, que a minha vergonha vá para onde merece. Ele aqui já está numa posição de juiz. Eu sou culpado e eu mereço mesmo ir para onde? Eu não compreendo como eu vou aceitar a graça. E não sabes, disse o amor, disse Jesus Cristo, quem foi que assumiu a crítica toda sobre si? Tu não sabes quem foi que já pegou a tua culpa e a tua vergonha e já assumiu sobre si? Olha o que a gente faz logo em seguida. Meu amado, agora te servirei. Eu quero fazer alguma coisa para compensar tudo isso que o Senhor me deu. É necessário que te sentes, disse Jesus Cristo, e saboreis a minha comida. É necessário que tu sossegues e pare de querer trocar comigo, porque tudo que tu me deres foi eu que te dei. Pare desse negócio. Então, sentei e comi. Eu gosto tanto da carta, desse trecho da carta de Laodiceia, e a carta de Laodiceia é uma tragédia. Mas quando Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando ele diz e cearei com ele, ele está trazendo a ceia, ele está trazendo aquilo que nos vai dar descanso. Então eu diria para você assim: quando Deus deu a revelação a Jacó, e o cara, ao acordar, tomou a pedra que serviu de travesseiro e colocou como um monumento, não entendeu nada. E ainda espiritualizou, jogou azeite em cima. Uma espécie de aqui, eu sei que esta pedra vai ser Jesus, eu sei que o Espírito Santo virá sobre ele, como se tivesse assim, mas eu quero fazer disto aqui um marco, não uma realidade espiritual. Onde ele antes havia tido a sua cabeça descansada na pedra, essa pedra aqui é uma palavra hebraica que vai aparecer em muitos lugares, e um dos seus aparecimentos lá no Salmo 40, ele diz assim: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me tirou de um lodo, de um tremedal de lama, que eu me meti nesse tremedal de lama, estou com ele até o pescoço, e ele me tirou do tremedal de lama e me colocou sobre uma pedra, sobre uma rocha firme.
essa rocha, essa mesma pedra do travesseiro, é a pedra do suporte. E ele colocou um hino na minha boca. Muitos verão isto e se alegrarão e confiarão no Senhor. Essas figuras da palavra de Deus são também ligadas àquela pedra que os construtores rejeitaram. Esta pedra se tornou a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o arcabouço das outras pedras. Ou também aquela expressão que o profeta disse: aquele que crê, lá em Sião há uma pedra posta, pedra firme, inabalável. Aquele que crê não se apressa. Está depositado em algo sólido. Mas a religião costuma transformar o descanso da graça num mero ritual, como fez e como fazemos com a ceia, que às vezes ela só se torna um ritual, não uma realidade espiritual. A gente toma o vinho, come o pão, sem olhar para a realidade que é Cristo crucificado, ressuscitado, exaltado, dizendo: anunciai isto até que eu volte, anunciai a minha morte até que eu venha. E é um perigo muito grande, depois de termos tido uma experiência com Deus, nós fazermos da experiência com Deus uma espécie de memorial e não de uma realidade espiritual. Nós precisamos de memoriais, sim, mas corremos o risco de transformar o memorial em simples ritual. A gente faz aquilo mecanicamente, sem a consciência da realidade da presença de Deus. A pedra, nesse caso, falava do descanso e foi transformada num monumento. Esse é um risco que todos nós estamos correndo. Eu queria gastar um pouquinho de tempo ainda aqui num dos episódios mais interessantes que a gente pode ter no livro de Josué. Queria que a gente olhasse no capítulo 4 do livro de Josué. O povo de Israel passou 430 anos no Egito. E Deus o libertou. Todos nós sabemos um pouco dessa história. E quando chega, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto do Sinai, em que o povo andou até muito bem durante 2 anos, de Gozém, onde eles estavam, lá no Egito, até Cades Barneia, porque essa viagem, ela teve 42 paradas. O povo de Israel andava e parava, ficava um tempo ali, tornava a andar e parar, tornava a andar e parar. Dependendo do tempo. Gente, 3 milhões de pessoas. Imagina. Você andar com a Curitiba por um deserto, com mulher, com criança, com velho, com adolescente. Imagina um negócio desse.
E aqui e acolá, parada. Em 2 anos, eles andaram 32 paradas. Ficando mais tempo na parada de Horebe, no Sinai. Eles ficaram 1 ano. Eles foram bem, mas quando chegaram em Cádiz Barneia, deu na telha deles de examinar a terra. Saíram da fé na palavra de Deus para as evidências e a constatação. E quando eles foram para lá, houve uma confusão tremenda, porque 10 dos 12 espias voltaram dizendo: não tem jeito, é inconquistável, a terra tem muros enormes, tem gigantes lá, não dá para a gente conquistar. Ali eles pararam, ficaram paralíticos e levaram 38 anos para andar 10 paradas. Em 2 anos eles andaram 85% da jornada, e em 38 anos eles andaram 15%. Eles ficaram paralíticos. Eu sempre relaciono essa paralisia com aquele paralítico que Jesus curou lá no tanque de Betesda, que tinha 38 anos de paralítico lá, e Jesus perguntou: quer ser curado? Eu comparo muito Israel com isto aqui, porque quando a gente está incrédulo, a gente fica paralítico. A gente não crê na palavra de Deus. E agora o povo entrou na terra prometida. E entrou de um modo estrondoso, assim como o Mar Vermelho se abriu, agora o Jordão em plena época das chuvas. Imagina o Rio Jordão, ele é assim da grossura da largura do cafezal. Ele é estreitinho. Na época normal. Mas quando ele está na chuva, neste local, ele fica 2 vezes mais largo do que o Tibagi. Ele se torna um rião. E Deus resolve fazer a travessia naquela hora. O senhor podia ter achado uma hora melhor, onde o rio está mais seco, mas exatamente nesta hora que o rio está cheio, as geleiras derramando, as chuvas, aquilo estava de uma ponta a outra, a descrição é da largura enorme. E Deus então faz toda um procedimento para desenvolver a fé. E os sacerdotes tinham que ir na frente com a arca do Senhor, 4 sacerdotes, e a ordem é o seguinte: quando pisar a planta do pé, o rio vai abrir. Você imagina aquela água toda que está vindo, para, e a outra corre. Mas só quando pisar a planta do pé. Imagina os 2 primeiros sacerdotes, os 2 primeiros levitas, chegando ali e dizendo assim: Senhor, abre que nós vamos passar. E o Senhor diz: pisa que eu vou abrir. Que é sempre o problema que nós lutamos. Nós queremos a evidência para nós crermos, e Deus quer a fé para realizar. Não te disse que se creres verás? Disse o Senhor a Marta. E quando os sacerdotes entraram e chegaram no meio, e a água já parou, o povo começou a vir. E lembrem-se que são 3 milhões. E por horas eles passaram.
E quando eles chegaram do outro lado, então este texto vai explicar algumas coisas que a gente vai. Capítulo 4 de Josué diz assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo. Josué, Yeshua, é o mesmo nome de Jesus, Yoshua. É o mesmo nome com uma mudança semântica, mas é o mesmo nome. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. São 12 tribos, tomai 12 homens. E ordenai-lhes, dizendo: daí do meio do Jordão, do lugar onde parados puseram os sacerdotes os pés, porque os sacerdotes ficaram no meio, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Tomai 12 pedras do meio do rio. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número dos filhos das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja, essa palavra sinal, é uma palavra que no grego é semion, que deu semiótica. É uma forma de linguagem que aponta para uma realidade. Quando nós estamos dirigindo um carro e vemos uma placa, um sinal, ele vai indicar a realidade que nós devemos fazer. Mas aquela placa não é a realidade. Eu vi outro dia um pastor dizendo assim, eu achei muito interessante ele explicando: você está indo para o Rio de Janeiro, você não conhece o Rio de Janeiro, você vai visitar o Corcovado. Aí você segue as placas que vão naquela direção. Aí chega num ponto e diz assim, Corcovado, apontando. Aí você vai desce do carro e tira o retrato. Não. Você segue a placa. A placa está apontando o Corcovado. Porque é lá do Corcovado que você vai ter a belíssima visão do Rio de Janeiro. Não é da placa. O sinal está apontando para uma realidade. Ele diz: estas pedras vão ser sinal entre vós. E quando os vossos filhos, no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor, da aliança, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras. É interessante levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Agora presta atenção no versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão,
no lugar em que parados puseram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Josué, sozinho, apanhou 12 pedras. Alguns historiadores, por causa de algumas palavras daqui, estas pedras não eram do meio do Jordão. Foi pedras trazidas de fora. Mas aqui é Josué sozinho. Não é cada um. E ele pega aquelas pedras e faz um memorial no fundo do rio. Coloca 12 pedras ali. Tirou 12, colocou 12. Cada um tirou uma, mas na hora de colocar, ele pegou e colocou. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse o povo, e o povo se apressou em passar. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. E passaram os filhos de Ruben, aí ele vai dizer, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, e vai falando, e o número deles, e e naquele dia, verso 14, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Saiu? Saiu. O que aconteceu com as 12 pedras que Josué colocou lá? Estão lá até hoje. Sepultadas. E o que aconteceu com as 12 pedras que foram tiradas de lá? Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Pegou as 12 pedras e construiu uma coluna. E disse os filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este lugar, este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O que isso significa aqui? Que ritual mais sem graça? Qual é o símbolo de tirar as pedras daqui e botar pedra aqui? É o símbolo da obra de Cristo. Porque quando Cristo foi levantado da terra, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tirou o peso que nós temos levado por causa da nossa rebeldia.
E ele sepultou esses pecados, porque a Bíblia diz que ele colocou os nossos pecados no fundo do mar, nas profundezas do abismo. Ali foram sepultados. Mas preste atenção que cada um da tribo levou uma pedra. Que pedra é essa? Uma experiência pessoal. Josué ali representa a obra coletiva de Jesus. A pedra onde nós encontramos o descanso, a segurança e a fé é Cristo. Ele foi crucificado por nós, carregando sobre si a nossa vergonha, a nossa culpa, a nossa rebeldia. E quando cada um experimenta isto, nós levamos a obra da ressurreição, que serve como um atestado coletivo de cada pessoa que pertence a uma família só, a família de Deus. Nós não temos um ritual vazio aqui, nós temos uma realidade espiritual por trás disto aqui, revelando o Deus que toma a nossa natureza, morre a nossa morte e ressuscita para nos dar uma vida de povo de Deus, de coletividade, onde cada um de nós faz parte do templo do Senhor. Nós somos pedras vivas. Nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isto que aquele símbolo das pedras está apontando para uma realidade espiritual. Esta realidade espiritual é a grandeza da graça de Deus em nos ter aceito. Os nossos pecados estão sepultados, mas a vida de Cristo se manifesta em nós. Se manifesta num povo, numa coletividade. E é o testemunho, o memorial que nós temos, não é uma casa de pedras, mas é pedras vivas, testemunhando deste evangelho maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jacó devia ter ficado deitado, confiando na suficiência do Senhor. E nós hoje devemos nos levantar, porque tudo já está realizado, e podemos proclamar aquele maravilhoso Senhor que nos aceitou inteiramente por sua graça. Eu ainda vou ter que voltar na próxima vez, eu acho que eu ainda tenho uma dívida com vocês, que é para ver as quatro colunas de Jacó. Jacó construiu 4 colunas e vamos ver se o Espírito Santo nos vai dar algumas informações preciosas dessas 4 colunas e depois nós passamos para o capítulo 29, né, onde Jacó encontra com Raquel. É um tipo muito, muito precioso de Cristo com a igreja. Um tipo que aponta aquele que busca os seus para a comunhão. Obrigado, Senhor, porque o teu evangelho
é de ponta a ponta na tua palavra. E é o Senhor sempre fazendo tudo em favor de quem não merece nada. Nós agradecemos muito o teu amor, que é incondicional, e a tua graça, que não tem tempo de validade. No nome santo de Jesus. Amém.